Estamos aleluiados. Aleluia. Amado, a letra dessa música diz que minha boca se encheu de riso e os meus lábios de gritos de júbilo. Nessa tarde, sua boca está cheia de quê? De que será que nossa boca está cheia? Para que nesse momento você possa expressar ou expor, externalizar, colocar para fora aquilo que está dentro do teu coração, que o Senhor está te inspirando aí. Não precisa o louvor ficar cantando o grupo de música, não. Aproveita esse tempo, irmão. Fecha teus olhos. Não tem ninguém a não ser o Senhor olhando, não. Porque na verdade é o Senhor que procura coração adorador. Aleluia. Aleluia, irmão. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque você tem sido bom, porque você é digno de merecer. Nós te agradecemos pela tua natureza, pelo teu caráter, porque você é amor. Oh, Senhor, você é lindo, por isso nós te adoramos, te reverenciamos, nos reunimos para prestar culto a você que é digno de receber todo o nosso culto, todo o nosso louvor. Tu que és o centro de todas as coisas, Senhor Jesus, Tu que é a pedra angular da igreja, nós te adoramos. Você é o autor e consumador da nossa fé. Eu te agradeço, Senhor, porque você tem separado um povo para chamar de seu. E nós que somos parte da tua família, Senhor, da tua tão grande família, nós que temos a honra de nos chamar de irmãos. Aleluia! Nós estamos aqui, Senhor, para que nessa tarde você possa comunicar ao nosso coração, mas também para comunicar o que está dentro do nosso coração a Ti, Senhor. Oh, Senhor, que cada um nesse momento possa verdadeiramente prestar o seu culto, dizer aquilo que está no seu coração, expor as suas necessidades diante de Ti, Senhor, mas que também nós possamos, no momento da palavra, ficarmos atentos, trazermos nossa mente à obediência de Cristo, para que nós possamos ser edificados pela Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra tenha primazia nesse lugar, Senhor. Que eu ou qualquer outra pessoa que venha nesse púlpito não fale aquilo que seja de mera ideia humana, que não seja apenas palavras de homem, Senhor, mas que nós sejamos ministros da Tua palavra, Senhor. Que nós sejamos apenas um canal, que nós sejamos apenas
o emissor nesse lugar, mas que o autor seja você, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. E que os meus irmãos saiam desse local cheios do Teu Espírito, Senhor. Cheios de ousadia. E que os sinais nos acompanhem. Em nome de Jesus. Que os irmãos que ficaram em casa, Senhor, também possam receber dessa mesma palavra. E que não haja distrações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te agradeço, muito obrigado, grupo de louvor. Você também, se você quiser sentar, você pode ficar à vontade. Também, se quiser ficar em pé, também fica à vontade. Se você quiser fazer companhia a mim, que eu vou ficar em pé, você pode ficar também. Aleluia, irmãos. Quanto tempo? Quanto tempo, não é? Que nós não nos reunimos assim. Foi hoje de manhã, às 10 horas, a última reunião. Aleluia! Você assistiu o culto ou você esteve aqui nessa manhã? Hoje à tarde nós vamos dar continuidade. O que foi começado hoje de manhã. Amém? Na verdade, nós vamos dar continuidade ao que foi começado quinta-feira. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado. Irmãos, eu estava falando com o caríssimo irmão André hoje de manhã. Teve a honra de ministrar a palavra do Senhor hoje. Eu estava comentando com ele que desde segunda-feira que eu já tinha uma mensagem para ministrar tanto hoje quanto domingo que vem, porque não vai dar tempo de terminar hoje, então a gente vai terminar domingo que vem. E na quinta-feira, quando eu cheguei do trabalho, já estava terminando o culto e Jordana falou: olha, hoje o culto foi muito bom. O irmão André ministrou e foi muito bom, foi poderoso. E na sexta-feira de manhã, eu fui, antes de trabalhar, fui assistir o culto na velocidade 1,5. E eu fiquei pensando, mas rapaz, o irmão roubou minha mensagem. Mas o dia foi se passando e o Senhor foi ministrando a mim. E ele disse: olha, a mensagem nem tua era. Como é que ele ia roubar algo que não era teu? Né? A mensagem é minha. E eu pude, ao longo da semana, perceber que o Espírito do Senhor tem levado, né, o seu povo a meditar sobre esse assunto. Não só aqui na igreja de Vitória, mas também na igreja de Zona Norte. Até em Uberlândia eu vi também uma ministração do pastor Robson sobre esse tema. Amém, irmãos? Nós vamos falar sobre... O título da minha mensagem é A Casa de Deus. Mas é um A com crase. Então, se você entende de português, ao longo da ministração você vai entender por que a crase no A. A Casa de Deus. Amém, irmãos? Na verdade, se você for não, você já faz isso, né? Eu ia dizer, se você for ler a Bíblia, mas você já lê a Bíblia. Então, glória a Deus. Quando você estiver lendo a Bíblia, você vai perceber que a vontade de Deus se manifesta pela palavra dele. Deus tem uma vontade e ele expressa essa vontade pela palavra dele. E ao longo de toda a Bíblia, nós podemos ver que Deus tem uma vontade para a humanidade. Você pode dizer, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amém. É verdade. Mas, de uma maneira mais geral, a gente pode entender que Deus quer ter relacionamento com o homem. E não só isso, ter relacionamento com o homem, mas ter relacionamento com a humanidade. Deus quer ter relacionamento com a família dele. Aleluia.
Amém, irmãos? Então Deus, na Bíblia, desde o Antigo Testamento, Ele chama um povo de seu. Há um povo na terra que Deus chama de seu. Deus chama de meu. Tem um povo na terra que Deus chama de meu povo. É a minha nação. A Bíblia fala que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Há um povo na terra que Deus chama de meu povo. Aleluia. E no Antigo Testamento, lá em Êxodo, nós podemos ver que o povo de Israel, a nação de Israel, o povo de Deus, ele estava sob jugo dos egípcios. E Deus fala a Moisés para libertar o povo dele. Amém? Aleluia. Vá e liberte o meu povo. Sabe, irmãos, esse povo que Deus chama de meu, ele não estava, na ocasião de Êxodo, disperso. Ele estava escravo, sendo cativo dos egípcios. Hoje, depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e depois que iniciou a dispensação da igreja, o povo de Deus, ele está em todo o mundo. Não mais só naquela nação, mas em todo o mundo. Aleluia, inclusive aqui em Vitória de Santo Antão. Amém? Mas tem uma coisa que a Bíblia nos dá base, uma base muito sólida, é que esse povo de Deus, ele tem que se reunir. Ele tem que se reunir. O autor aos Hebreus fala para esse povo não deixar de congregar, como é costume de alguns. Sabe, irmãos, mas hoje a gente vai ver uma base. Não que esse versículo não seja suficiente, ele é suficiente. Se você for no grego, olhar a palavra lá, congregar realmente é se reunir. Porque o autor aos Hebreus, ele passa o livro inteiro fazendo uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança. E dizendo, olha, não volta para o que é antigo. Deus não se agrada dos que retrocedem. Fica nessa daí. E tem gente que diz, olha, quando ele diz para não deixar de congregar, como é costume de alguns, ele está falando, olha, não volta para o judaísmo. Mas, apesar de no livro todo ele falar isso, nesse versículo, ele não está falando disso. Ele está falando, não deixe de se reunir. Não há uma interpretação outra. Ele passa o livro inteiro falando isso, não volta para o judaísmo. Mas nesse versículo ele diz, não deixe de se reunir. Por quê, irmãos? Porque a gente não deve deixar de nos reunir. Igreja. A gente vai ver algumas coisas hoje, tá? Amém? Você está feliz, irmãos? Você se alegrou quando o governo do estado de Pernambuco disse, pode ir para a casa do Senhor? Você se alegrou e disse, me alegrei quando o governador disse, pode voltar para a casa do Senhor. Aleluia, irmãos. Sabe, você que está acompanhando o culto, sempre diga acompanhando e sempre me corrija, né? Você que está cultuando em casa. Aleluia. Não é o melhor de Deus para você acompanhar de casa. Tem coisa que só acontece na igreja. Tem coisa que você não vai
achar no meio da rua. Tem coisa, como o irmão André falou hoje de manhã, que você vai ouvir aqui, nesse púlpito. Que você vai crescer aqui dentro desse ambiente de igreja. Amém, irmãos? Aleluia. Abre lá em Efésios, capítulo 2. Eu falo um pouco lento, aí fica bom para você ouvir na velocidade 2. Depois. Mas hoje eu vou tentar adiantar, porque realmente tem muita coisa para a gente ver. Se for da vontade de Deus, a gente vai ver tudo também. Também não vou ficar me cobrando para ser rápido demais e não vamos dentro daquilo que deixa fluir, né? Vamos lá. 2, no versículo, deixa eu ver a partir da onde. Vamos ver só o 19 mesmo. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Amém. O que é uma família? O que é uma família? O que é que uma família faz? Onde é que eles habitam? Como eles se reproduzem? Veja hoje no culto. Irmãos, uma família são formadas por indivíduos que têm algo em comum. Amém? E geralmente essa família ela se reúne num lugar chamado casa. Deus tem a sua família. E essas pessoas também têm algo em comum. E também se reúnem num lugar chamada casa de Deus. Aí você vai dizer, não, mas a casa de Deus é o nosso coração. Nós somos a casa de Deus. Quando Jesus morreu, né, Lucas, o véu se rasgou. E se cumpriu a palavra dita pelos profetas, que Deus habitaria não em templos feitos por mãos humanas, mas no coração. Amém. Glória a Deus que você lê a Bíblia. Mas você também vai ver por toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, que o templo também é chamado de casa de Deus. O lugar onde a família de Deus se reúne. É chamada de casa de Deus. Quando Jesus vai ao templo e está o pessoal vendendo, ele diz, a casa do meu pai. É no Novo Testamento. Aí você vai dizer, mas Jesus não tinha morrido ainda. Irmão, calma. Calma que a gente vai chegar lá. Aleluia, irmãos. Nós nos reunimos como família de Deus. E no nosso meio, Deus faz o que se faz em casa. Sabe, quando eu era pequeno, meus pais me levavam para a igreja e diziam, olha, silêncio que está na casa de Deus. Amém, está na casa de Deus. Tá certo. E eu ficava assim, quando é que o dono da casa vai chegar? Né? Eu queria ver Deus, né? Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Como a gente percebe algumas coisas no longo dessa caminhada, né? Tem uma música de Azafar Borba. Aleluia. Eu conheço pela voz de Manassés Guerra. Que diz, tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. E como é bom ver Deus pela tua vida, irmão.
como é bom ver o dono da casa pela tua vida. Glória a Deus, irmãos. O irmão André falou como é importante nós vermos uns aos outros. E se nesse tempo a gente passou sem poder estar se reunindo por 2 períodos de tempo aí, ao longo desses 2 anos, irmãos, agora que a gente está podendo, não vamos ser tolos, vamos ter cuidado aí com a saúde nossa e dos nossos irmãos, mas nós precisamos estarmos juntos. Amém, irmãos? Aleluia, deixa eu só... 1 Crônicas... capítulo 6. Então, no Antigo Testamento, deixa eu ver por onde é que eu começo. Aleluia. Irmãos, no Antigo Testamento, Deus tinha o templo, tinha a tenda da congregação, o lugar onde o povo de Israel se reunia. Vamos adiantar aqui algumas coisas. Mas amém? Você lê a Bíblia. O povo de Israel se reunia desde o Antigo Testamento. Mas são 12 tribos, mas essas 12 tribos se reuniam num local. Aleluia. No capítulo 6, no versículo 48, diz assim: seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Havia no tabernáculo o lugar dos santos, onde havia a arca, mas todo o povo de Deus se reunia no átrio. Eles tinham acesso ao átrio. Não poderiam entrar no lugar santo, nem no santo dos santos, só o sumo sacerdote. Mas era um lugar de reunião, irmãos. Porque era a casa de Deus. No Novo Testamento, você vai abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Vai projetar aqui, está projetando, né? 3,15. Para que, se eu tardar, fiquei ciente de como se deve proceder aonde? 1 Timóteo, Jesus já tinha morrido. Então a gente resolveu aquela situação de João, que Deus fala, casa do meu pai. Então, como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, irmãos, hoje Deus ainda tem o seu templo como casa de Deus ainda. Amém, irmãos? Glória a Deus. Está tudo muito bom. Aleluia, irmãos. Deixa eu adiantar aqui. Você já percebeu que nós nos referimos uns aos outros como irmãos? Irmão fulano de tal, irmão cicrano, irmão de Lucas. Não é? Nós somos irmãos. Porque nós somos uma família, irmãos. Nós somos família. Família cresce juntinha uma da outra. Um membro do outro. Você já percebeu também que o Novo Testamento nos trata como membros de um corpo? E sabe que corpo
não fica com os membros separados. Um corpo com membro separado, ele não está vivo. Aquela parte que se separa do corpo, ela morre. Aleluia. Ela morre. Nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos estar unidos. Por isso que em Coríntios, Paulo diz para a gente ter unidade. Crescermos nisso daí. Se você for ler o livro de Atos inteiro, quando você for ler o livro de Atos inteiro, você vai ver que os filhos de Deus, eles se reuniam. Falava das reuniões, Pedro foi preso, mas tinha um povo disperso. Tinha um povo reunido, orando. E quando Pedro, assim, foi super normal, né? Pedro foi preso e para sair foi super normal. Eles pediram um habeas corpus para Pedro, aí o advogado foi lá, apresentou, e o cara foi lá, abriu a cela e disse, olha, você vai poder sair. Quando o povo de Deus se reúne, o sobrenatural fica disponível, irmãos. Tem coisa que só acontece na igreja, irmãos. Aleluia. Hoje nós estamos reunidos aqui. Tem coisa que pode acontecer aqui. Aleluia. Você também não sabe do que vai acontecer daqui a pouco. Pode ser que, sei lá, começa a orar em línguas aqui e o outro vem com interpretação. Rapaz, quando a gente se reúne, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, irmãos. Inclusive, você ter a sua necessidade suprida. Qual a tua necessidade? Você está precisando de quê? Quando a gente se reúne, você pode ter a sua necessidade suprida. Mas alguém pode dizer, mas não precisa estar reunido para Deus resolver a minha questão. E eu vou dizer, realmente, não precisa. Deus pode fazer em qualquer lugar, porque Deus está naquele lugar. Em qualquer lugar Deus está. Mas por que dons? Por que manifestações do Espírito? Por que dons ministeriais? Para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, você já teve face to face com algum profeta? Rapaz, ninguém teve face a face com um profeta aqui. Eu já tive já. Aleluia. Quantas dessas vezes tu encontrasse o profeta por aí? Eu ia dar exemplo, mas não vou dar exemplo não. Por aí. Rapaz, você pode encontrar ele no supermercado. O profeta também faz compras. Você pode encontrar ele no supermercado, no banco, no meio da rua. Mas há um lugar, irmãos, que você vai ter uma probabilidade maior de encontrar um profeta. Onde será? Vamos pensar aqui. Não vamos passar os meus 16 minutos pensando, não. Rapaz, a chance de tu achar um profeta na casa de Deus é maior. É maior. E na igreja de Vitória tem profetas. Aleluia. E um mestre? Você vai encontrar um mestre, sei lá, jogando bola. Pode ser que você encontre.
Mas receber da unção que está sobre o mestre jogando bola, você não vai. Até porque o mestre da igreja aqui é perna de pau. Irmãos, a chance de você receber dessa unção num ambiente desse é muito maior. Está excluída a possibilidade de você encontrar o mestre jogando bola? Não, mas aqui é maior. O evangelista também, o pastor também, o apóstolo também. O ministério apostólico, você vive encontrando aí? Rapaz, Deus tem um negócio com a igreja, com a casa dele, com esse lugar de reunião. Se você trabalha em uma empresa minimamente estruturada, você pode ser que você encontre alguém pensando assim, rapaz, se você quer um colaborador, funcionário, profissional, seja lá o nome que quiser dar, e você não tomar conta como se fosse seu disso daqui, você ainda precisa crescer. Eu trabalho numa empresa, tomando conta de bens da empresa, e a gente diz, é nosso, a nossa empresa. Esse bem aqui, esse caminhão aqui, o nosso caminhão. E por que quando fala da igreja, você não pode dizer a minha igreja? Aí você vai dizer, não, porque a igreja não é sua, a igreja é de Deus. Eu vou dizer, realmente, irmãos, parabéns. Eu sei que a igreja é de Deus. Eu não estou querendo usurpar a igreja de Deus, não. Mas eu faço parte da igreja de Deus. Será que o olho não pode dizer o meu corpo? O olho não vai dizer nada, amém? Mas você está entendendo, não é? Será que a mão não pode dizer o meu corpo? Nós não somos membros desse corpo? Não somos membros da igreja, porque eu não posso dizer a minha igreja. E aí, na empresa, quando a gente vê alguma coisa no nosso caminhão, a gente quer consertar. A gente quer ajustar aquilo dali. E porque quando você entra na igreja, você vê alguma coisa precisando, você não pensa assim, é a minha igreja. Eu vou dar o grau aqui, eu vou cuidar, eu vou resolver isso aqui, que é minha igreja. Eu indico para vocês assistirem algumas ministrações. Tem uma ministração que eu vi ano passado, do pastor Luciano Subirá, Dê as Caras. É o título da mensagem. Dê as caras. Assista essa mensagem. Mas tem duas mensagens do pastor Júnior, da Igreja Zona Norte. Eu amo a igreja e a minha igreja. Estão lá no YouTube. Lá, vá e assista. A minha igreja. Como eu acho bonito. Acho bonito demais. Quando o pastor Júnior começa a falar da igreja. Como ele ama a igreja, como é importante para ele a igreja. E ele diz, um dos motivos que a gente tem para amar a igreja é porque Deus ama a igreja. Se é importante para Deus, tem que ser importante para mim também. Aleluia. Glória a Deus. Então a igreja se reunia lá em Atos 11, Atos 13, 14, você vai ver lá. Amém. O povo se reunindo. 1 Coríntios capítulo 14. Não vamos abrir, por favor, você lê em casa.
1 Coríntios capítulo 14, Paulo fala dos dons, e que é para a edificação da igreja. Aleluia. 12, 1 Coríntios 12, versículo 7, diz que é para ter um fim proveitoso. Aleluia, irmãos. É nesse ambiente onde a gente vai crescer, onde você vai compartilhar dons espirituais, porque quando nós nos reunimos, eu tenho um pedaço do bolo, e tu traz o outro pedaço da janta, e o irmão traz o guaraná, o outro traz os copos, e a gente ceia juntos. Aleluia. Irmãos, como é precioso. Existem lugares no mundo onde os nossos irmãos não podem visitar a família, se reunir como família. Nós podemos. Nós podemos. E sabe, irmãos, nós temos o dever de estarmos reunidos. Porque se você se afastar, irmãos, o membro que se afasta do corpo, ele não passa muito tempo vivo, não. Não é verdade? Nós precisamos. Eu vou pregar domingo de novo, então a gente continua. 1, 2, 3, 4, 5. Não, esses daqui a gente vai. A gente vai. Irmãos, sabe, os grandes homens de Deus, eles entendiam esse negócio que Deus tem com a casa dele, com a família dele, com a igreja dele, com o povo dele, com a nação dele. Aleluia, irmãos. Vamos ver alguns salmos. Vamos abrir o livro de Salmos, abre lá, você vai passear. É do 52 para frente. Os outros a gente abre outro dia. Salmo 52, abre lá. Aleluia. Você está entendendo, irmãos? Estou muito calmo hoje. É que eu sou uma pessoa serena. Eu sou sereno mesmo, assim. Né, Florzinha? Sou sereno, né? Florzinha está em casa, cuidando de Laelzinho. Pois é. Aleluia. Falando, Lael. Sabe, a paternidade está me fazendo muito bem. Deus está ministrando muitas coisas comigo desde que eu soube que Jordana estava grávida. Porque quando eu soube que Jordana estava grávida, eu soube que eu já era pai. Que aquilo que estava no ventre de Jordana não é um aglomerado de células. Era o meu filho. Então eu já era pai. Amém? Aleluia. É bom que você entenda isso, que isso é importante hoje em dia. A gente reforçar isso, sabe? Que aquilo que está ali já é o teu filho, já é teu menino, já, né? Tem que reforçar. Infelizmente, a gente tem que fazer esses lembretes, né? Mas desde que eu descobri que Jordana estava grávida, que Deus começou a tratar algumas coisas sobre família, sobre filhos, etc. E sabe, eu hoje como pai, eu olho para o meu filho e eu desejo voltar para casa. Quando eu estou trabalhando, Jordana manda uma foto assim, diz, ó, aí eu olho assim, eita, meu menino, eu quero largar para ir para a casa da mãe Lael. Eu quero ir para casa, porque eu sei que minha bateria já está descarregando e eu durmo logo.
Então eu quero ir para ficar um tempo com Ele. Porque eu sei que a minha família está na minha casa. E quando eu chego na minha casa, está lá a minha família, a quem eu amo, e eu não quero ficar longe da minha família. Eu quero estar pertinho da minha família. Eu quero receber das coisas que só a comunhão com minha esposa vai me dar. Eu quero receber daquilo que só o choro do meu filho vai me dar. Só ali, irmãos, na minha casa, junto da minha família. Da mesma forma, irmãos, eu desejo vir para a igreja para receber daquilo que só aqui eu vou receber, irmãos. Porque tem coisa que só acontece aqui. Tem coisa que eu só recebo aqui. Ser igreja sozinho é barca furada. Sai desse imprensado. Não cai nessa. Amém. 52, 8. Diz assim: quanto a mim, porém, sou como oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. O que é ser uma oliveira verdejante na casa de Deus? Você está plantado inicialmente. Para você estar verde, você precisa estar vivo. Para uma árvore estar verdinha, ela tem que estar viva. Se ela morrer, ou seja, se ela for arrancada, ela não vai ficar verde por muito tempo. E eu não vou explicar pormenores desse versículo, não. Oliveira, azeite, fica para uma próxima oportunidade. Amém? Mas como é importante estar plantado, criar raízes nesse local. 84. Meu Deus. A minha Bíblia é Almeida Revista e Atualizada. Aí tem aquele título. Na minha tem assim: Saudades do Templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Minha alma anseia pelos átrios. Era só a parte de fora. Era no muro. E o salmista ansiava. Mas vale 3 minutos. Mas vale um dia nos teus átrios do que 1000. Você percebe como era precioso para o salmista estar ali, estar lá. Porque eu tenho certeza, irmão, tenho certeza absoluta mesmo, porque a Bíblia fala que tinha coisa que só acontecia lá. Por exemplo, sacrifício, só acontecia lá. Tem coisa que só acontece na casa de Deus. Se você não vem para a casa de Deus, aí fica difícil, né? Sabe, esse negócio de pleno conhecimento da verdade mexeu comigo. Para você, a vontade de Deus é que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Você não vai chegar ao pleno conhecimento da verdade se você não congregar. Essa é a verdade. Grupo de louvor, por favor. É preciso congregar. Você entendeu? Rapaz, que o nosso coração arda por isso.
Que o nosso coração deseje, como o salmista aqui no Salmo 84, 92, versículo 12, Salmo 122. Deseje estar na casa de Deus.